Ezequiel, um jovem sacerdote, vivia uma vida tranquila no reino de Judá, como parte de uma família que servia no templo. Ele, como tantos outros, provavelmente nunca imaginara que sua vida tomaria um rumo tão dramático. Tudo mudou quando, em 597 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém e levou os primeiros exilados para a Babilônia, incluindo Ezequiel. Aos 30 anos, ele se encontrou em uma terra estrangeira, longe de sua família e de seu sacerdócio. E nesse cenário de desolação, algo extraordinário aconteceria. Enquanto estava à beira do rio Quebar, Ezequiel olhou para o céu e o que viu foi algo além da compreensão humana. O céu se abriu e, de repente, um vento forte e uma nuvem de fogo apareceram diante dele. No centro da nuvem, algo como um trono, com uma figura que irradiava uma luz intensa e cegante, se revelou. Esse era o Deus de Israel, que não mais habitaria em Jerusalém, mas agora se manifestava diretamente ao seu profeta, em um espetáculo indescritível. Criaturas com 4 faces e asas se moviam ao redor do trono, e suas asas batiam com força, criando um som como o de muitas águas, um som poderoso, ameaçador e misterioso. A visão de Ezequiel estava imbuída de um poder divino tão forte que ele não pôde fazer nada além de cair de joelhos. Ezequiel, atordoado e imerso nesse cenário de pura glória celestial, ouviu a voz de Deus. Mas a mensagem que ele receberia não seria algo que ele poderia imaginar. Ele foi chamado para ser um vigilante, um sentinela para a casa de Israel. A ordem era clara: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Ezequiel sabia que não poderia recusar a missão que lhe fora dada, mas não tinha ideia do quão dura e angustiante ela seria. O povo de Israel estava em queda, distante de Deus, e o profeta seria a voz de alerta para um povo que, em sua grande maioria, se recusaria a ouvir. Nas semanas seguintes, Ezequiel enfrentaria visões cada vez mais desconcertantes. Ele viu um livro recheado de lamentações e tristezas, sendo dado a ele. Ao abri-lo, o livro se revelou amargo, mas ao mesmo tempo doce, pois era o próprio juízo de Deus contra os pecados de Israel. Seu coração se apertava ao saber que sua missão seria de denúncia, mas ele não poderia desobedecer. Come e se torne parte desta mensagem, porque tu serás a voz do Senhor para o povo perdido, disse-lhe a voz de Deus. Ezequiel, de alguma forma, aceitou e se preparou para enfrentar o que viria. Os anos seguintes foram intensos e dolorosos. Ezequiel se tornaria um homem marcado, com uma mensagem que mais parecia um grito desesperado, em meio ao silêncio de um povo que se recusava a ouvir. O juízo de Deus estava prestes a se abater sobre Jerusalém, e a Babilônia seria o instrumento de punição. O Senhor revelou ao profeta as transgressões da cidade, a adoração a deuses estranhos, a violência e a corrupção que permeava o coração do povo. A cidade estava apodrecida, e o grito de Deus era abafado pelo egoísmo e pela incredulidade do povo. Ezequiel sabia que a tragédia se aproximava, e o peso sobre seus ombros aumentava a cada dia. Ezequiel, então, teve mais uma visão perturbadora. Ele foi levado a uma imensa casa de oração em Jerusalém, onde viu uma corrupção ainda mais profunda. O templo estava sendo profanado por líderes religiosos, e o povo estava se entregando ao pecado em um nível terrível. No interior do templo, ele viu homens oferecendo incenso aos ídolos, mulheres chorando pela deusa Tamuz e sacerdotes envolvidos em práticas pagãs. Ezequiel, atônito, viu que o próprio Deus se afastava, como um homem que sai de sua casa por não querer mais habitar nela. A glória de Deus se retirava, e ele sabia que o juízo estava prestes a cair. O Senhor, então, pediu que Ezequiel realizasse ações simbólicas para ilustrar o juízo iminente. Ele foi instruído a construir um modelo de Jerusalém e a sitiar a cidade com um bloco de argila, representando o cerco que viria. Ezequiel, em obediência, usou seu próprio corpo como símbolo das tragédias futuras. Ele deitou sobre um lado por 390 dias, representando os anos de pecado de Israel, e depois se virou para o outro lado por mais 40 dias, simbolizando os anos de pecado de Judá.
Para o povo de Israel, essas ações eram uma forma de repreensão e um lembrete de que o juízo não poderia ser evitado, mas o pior estava por vir. Durante uma noite, Ezequiel viu uma visão aterradora da destruição de Jerusalém. Ele viu um homem com um cetro, marcando aqueles que ainda lamentavam os pecados da cidade. Esse homem foi enviado para colocar um sinal sobre os que estavam tristes pelas abominações da cidade, para que fossem poupados da destruição. No entanto, a maioria das pessoas foi deixada para trás, sem o sinal da proteção de Deus. A destruição foi terrível, e Ezequiel foi forçado a testemunhar o sofrimento do povo de Israel. À medida que a destruição de Jerusalém se aproximava, Ezequiel também recebeu mensagens de esperança. Ele foi chamado para profetizar sobre a restauração futura de Israel. A visão do Vale de Ossos Secos foi um dos momentos mais poderosos de sua missão. Ele viu um campo de ossos humanos espalhados pelo chão, e Deus perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão viver? Ezequiel, com seu coração apertado, respondeu: Senhor Deus, só tu sabes. Deus então ordenou que ele profetizasse sobre os ossos, e quando ele falou, os ossos começaram a se unir, cobrindo-se de carne e voltando à vida. Ezequiel viu o espírito de vida entrar nos corpos e eles se levantarem como um exército poderoso. Este foi o símbolo de que, apesar do exílio e da destruição, Deus restauraria Israel, trazendo o povo de volta à sua terra e dando-lhe um coração novo e um espírito renovado. Mas ainda assim, o sofrimento de Ezequiel não cessava. Ele foi chamado a realizar ações difíceis, como jejuar e lamentar de maneiras extremas, para ilustrar o sofrimento do povo e o juízo que viria. Em uma visão, ele foi até o templo, onde o Senhor lhe revelou mais detalhes do futuro, um futuro onde a cidade seria reconstruída, e a presença de Deus retornaria a Jerusalém. Porém, os corações do povo ainda precisariam ser transformados, pois mesmo no futuro restaurado, a verdadeira mudança começaria naqueles que, com fé, aceitassem a promessa de Deus. Em uma das mensagens finais de esperança, Ezequiel recebeu uma visão gloriosa de um novo templo, mais esplêndido do que qualquer coisa que o povo de Israel tivesse conhecido antes. Ele viu as águas fluindo do templo, representando a purificação e a bênção que viriam. O novo templo seria o local da presença de Deus, e a cidade de Jerusalém seria restaurada à sua glória anterior. Ezequiel viveu seus dias no exílio, sendo uma voz de alerta e de esperança para o povo de Israel. Ele não viveu para ver a restauração completa, mas suas palavras e visões continuaram a ecoar através das gerações, mantendo a fé viva no coração de muitos, até o cumprimento final das promessas de Deus. Suas profecias sobre a restauração e a vinda do Messias nos lembram de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus é capaz de trazer vida onde há morte e esperança onde há desespero. Assim, a história de Ezequiel é marcada não apenas pelo juízo de Deus sobre um povo rebelde, mas pela promessa de um futuro de restauração e de um Deus que nunca abandona seus filhos, mesmo nos momentos mais sombrios. Através de suas visões, Ezequiel nos ensina que, por mais que o exílio e o sofrimento possam parecer eternos, a fidelidade de Deus e sua promessa de restauração sempre prevalecerão. Ezequiel continuou a transmitir a mensagem de Deus, mesmo diante da dor e do sofrimento. Ele era, para o povo, um homem solitário, muitas vezes incompreendido. Sua obediência a Deus o levou a realizar ações simbólicas, algumas das quais eram extremamente difíceis. Por exemplo, Deus o ordenou a cortar seu cabelo e dividir em 3 partes, queimando uma delas, cortando outra com uma espada e espalhando a última ao vento. Cada ato representava um aspecto do juízo que viria sobre o povo de Israel e de Judá. Sua vida tornou-se uma metáfora viva daquilo que aconteceria à nação, um reflexo direto da destruição e da dispersão. Entre essas ações, houve um momento de grande angústia para Ezequiel. Deus lhe pediu que não se lamentasse pela morte de sua esposa, uma experiência que o profeta sempre consideraria dolorosa. A morte de sua esposa foi uma simbólica perda para o povo de Israel, pois representava a perda do templo de Deus
e a perda de uma nação que estava se afastando de sua aliança com o Senhor. Ezequiel, obedecendo à ordem divina, não chorou, não se lamentou e não fez rituais fúnebres. Ele foi instruído a permanecer em silêncio e a aceitar essa perda como uma representação daquilo que estava acontecendo com Israel. Um povo que não sabia como chorar por sua própria ruína espiritual. A resistência de Israel em ouvir as palavras de Ezequiel chegava ao seu limite. As advertências e os gritos do profeta eram ignorados pela maioria, e com isso, o sofrimento do povo só aumentava. A rejeição das mensagens de Deus gerava um efeito profundo não só na nação, mas também no próprio Ezequiel, que sentia o peso da responsabilidade de ser a voz do Senhor em um mundo cheio de corrupção e desesperança. Era um conflito interno constante, o desejo de ver a nação se arrepender e a constatação de que sua missão era árdua demais, dada a dureza do coração das pessoas. A mensagem de restauração que Ezequiel recebeu de Deus, no entanto, trouxe-lhe um alívio em meio ao sofrimento. Mesmo que o juízo fosse iminente, Deus prometeu que, após a destruição, haveria uma renovação. Ele falou de um novo pacto, um coração novo para o povo e um espírito novo que transformaria a vida de todos. Deus revelaria o seu poder para restaurar a vida de uma maneira que jamais haviam imaginado. As profecias de Ezequiel se tornaram sementes de esperança, que germinariam quando o povo finalmente fosse restaurado à sua terra prometida. Ezequiel, com sua habilidade de ver além da destruição e do caos, também vislumbrou a grande promessa de um futuro glorioso. Quando ele foi levado em uma visão ao futuro do templo, a ideia de um templo renovado e mais grandioso do que qualquer coisa que o povo de Israel já havia conhecido, parecia uma promessa impossível. As águas que fluíam do templo simbolizavam uma bênção abundante, que se espalharia por toda a terra, curando os corações e trazendo prosperidade. Era uma visão de restauração não apenas física, mas espiritual, e seria um sinal de que a presença de Deus voltaria para habitar no meio do seu povo. Ezequiel testemunhou como, nas últimas profecias, Deus não estava mais distante de seu povo, mas perto, disposto a restaurá-los com um novo coração. O povo de Israel, em sua totalidade, se tornaria um grande exército, renovado e purificado pelo poder divino. As promessas de restauração que Ezequiel proclamava eram como o sopro de vida sobre os ossos secos, um ato de compaixão e fidelidade de Deus para com aqueles que, mesmo em sua rebeldia, ainda eram o seu povo escolhido. Ao mesmo tempo, as visões de Ezequiel se tornaram um reflexo da presença de Deus entre os homens. O novo templo que ele descreveu não seria apenas um edifício, mas um símbolo de um relacionamento renovado entre Deus e a humanidade. As águas que fluíam de dentro dele não apenas purificariam, mas dariam vida onde havia morte, algo que se estenderia por todas as nações. A cidade restaurada de Jerusalém se tornaria o centro do culto a Deus, um lugar onde sua glória se manifestaria em plenitude. Ezequiel também viu, em suas visões, o futuro glorioso do Messias, aquele que viria para cumprir as promessas de Deus e trazer a redenção. Embora o profeta não tenha compreendido completamente a vinda do Messias, como sabemos hoje, ele descreveu o futuro em termos que apontavam para a restauração não só de Israel, mas de toda a criação. Seu papel de ser a voz do juízo se entrelaçou com a voz da esperança, pois ele trouxe ao povo de Israel a visão de um futuro no qual Deus restauraria todas as coisas. Enquanto Ezequiel continuava a profetizar, sua vida foi marcada por uma fé inabalável, mesmo diante da rejeição e da incompreensão. O profeta nunca parou de obedecer à voz de Deus, mesmo quando suas ações e palavras pareciam estar sendo em vão. Ele sabia que o futuro de Israel dependia da fidelidade de Deus e da resposta do povo. Não havia tempo para desespero ou para desistir. Sua missão era clara, e ele a cumpriria até o fim. Com o passar do tempo, a devastação de Jerusalém e a queda do reino de Judá tornaram-se uma realidade. A promessa de restauração, porém, nunca se afastou da visão de Ezequiel. Mesmo após a destruição da cidade, o profeta sabia que as palavras de Deus não falhariam.
Um novo tempo chegaria, em que Israel se levantaria das cinzas de seu cativeiro e voltaria à terra prometida. Esse retorno seria não só físico, mas espiritual, com um povo transformado que reconheceria a Deus como Senhor, com um coração purificado e um espírito renovado. Ezequiel, ao longo de sua vida de exílio, se tornou um símbolo da esperança em meio ao caos. Suas visões não eram apenas visões de desespero, mas de um Deus que jamais abandonaria seu povo. As palavras de Ezequiel continuaram a ser um farol de esperança, apontando para o futuro, para o Messias e para a restauração de Israel. Ele sabia que a destruição não era o fim, mas apenas uma parte de um plano divino mais amplo. A sua história, embora marcada por sofrimento e desafios, também foi marcada pela fidelidade a Deus e pela esperança de um futuro de redenção. Ezequiel não viu a restauração completa de Israel em sua vida, mas suas palavras continuaram a inspirar e a dar esperança ao povo de Israel, que um dia, finalmente, veria o cumprimento das promessas de Deus. Ele foi um homem escolhido para anunciar a soberania de Deus, a necessidade de arrependimento e a certeza de que, mesmo no meio do sofrimento, a fidelidade de Deus sempre prevaleceria. Ezequiel partiu para o Senhor sabendo que sua missão havia sido cumprida e que a promessa de restauração ainda estava viva no coração de Deus para o seu povo. Mesmo que ele não tenha vivido para ver o fim da história de Israel, sua voz profética ecoou através das gerações, apontando para a vinda do Messias e para a renovação espiritual que viria com ele.